crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Eliane Medeiros e estou aqui mais uma vez para estudarmos sobre os conteúdos de matemática, né? E continuarmos estudando sobre as grandezas que existem na nossa vida. E aí vocês lembram que na aula passada nós estudamos sobre a grandeza de medir, né, tamanhos, comprimento, né? E aí vocês lembram que nós aprendemos com o Cebolinha, ele resolveu a partir da brincadeira, né, que ele fez com a Mônica, e ela ficou bastante brava, né? E aí nós aprendemos com isso também que nós podemos medir vários objetos, né? Na verdade, nós podemos medir todos os objetos que existem no mundo e tudo que está à nossa volta. Mas nós não podemos medir os sentimentos, né? E aí eu até mostrei para vocês, né, os personagens, alguns dos personagens da Turma da Mônica, né? O Cebolinha rindo, por exemplo, ó, bem alegre e feliz, né? E eu dei um belo exemplo de que a alegria do Cebolinha não pode ser medida, né? Não pode ser medida. Mas eu mostrei também outros personagens expressando outros sentimentos, como tristeza, né, com raiva, e até a Mônica sentindo dor de dente com a intensidade da dor. A gente não pode medir, né, a dor que a Mônica estava sentindo, não é verdade? Então, nós não podemos medir os nossos sentimentos e nem a intensidade da dor, certo? E aí, eu mostrei para vocês e dei um belo exemplo do Cebolinha, que ele resolveu medir o material escolar dele, né? E tudo que tinha na casa dele. E aí, nós compreendemos, né, o quanto nós podemos medir e saber identificar o objeto que é maior, o objeto que é menor, o objeto que é mais fino, o que é mais grosso, o que é mais largo, o que é mais estreito. E aí, depois que o Cebolinha fez todas essas descobertas, ele resolveu ir com a mãe dele. Ele percebeu que a mãe dele iria ao supermercado. E aí ele teve uma grande ideia. Se ele podia medir o tamanho das coisas, né, o comprimento, largura, ele resolveu medir outra grandeza. Vocês sabem qual foi essa grandeza? Certo. Ele resolveu medir a massa. Então, quando a gente mede massa, nós estamos medindo o peso. E aí o Cebolinha resolveu medir todos os ingredientes, os produtos que a mãe dele havia comprado no supermercado. É isso mesmo. Então, eu vou mostrar para vocês quais foram os ingredientes, os produtos que a mãe do Cebolinha comprou no supermercado, certo? Então, ao chegar em casa, ele resolveu medir a capacidade e o peso, né? E fazer uma comparação dos produtos que a mãe dele havia comprado. Então, por exemplo, ele pegou o saco de pipoca, porque ele adora pipoca, então foi o primeiro produto que ele pegou, né, para ver qual era a quantidade existente no pacote de milho de pipoca. Então, ele verificou que nas embalagens há todas as informações, inclusive o peso. Então, aqui no saco de pipoca, o Cebolinha observou que no saco há 500 gramas. Observem aqui, ó. Vocês podem observar também, aí na casa de vocês, o peso que os produtos têm. Então, nesse saquinho de pipoca, há 500 gramas de milho de pipoca. E aí ele resolveu pegar outro produto, como o leite, por exemplo, o saco de leite em pó. E aí ele foi verificar, né, a quantidade, o peso. Então, observem bem que nessa embalagem de
leite em pó, que contém leite em pó, tem quantas gramas? Tem 400 gramas. E ele fez uma comparação, gente. Pegou o saco de pipoca e o saco de milho. Eles até parecem ter um pouquinho no mesmo tamanho, mas a quantidade existente dentro deles é diferente. Então, vamos recapitular e lembrar. No saco de pipoca, há quantos gramas? Há 500 gramas, não é? Isso, olha o saco de pipoca aqui, ó. E o saco de leite, quantas gramas? Quantos gramas? 400, é isso mesmo. Então, ele compreendeu que há uma quantidade diferente, não é? E aí, como a mãe dele comprou outros produtos, ele resolveu também observar o peso, né? A quantidade que cada alimento continha nas embalagens. E aí ele pegou o feijão. Como a mãe dele iria preparar o feijão, né? Então, ele observou bem aqui, ó, o peso. Então, neste pacote de feijão, há 1 quilograma. Olha só, gente, 1 quilograma. E aí, a gente pode fazer outra comparação do saco de pipoca. Será que as duas embalagens têm o mesmo peso? Não, não é? Qual que pesa mais, gente? É o saco de pipoca ou o saco de feijão? É isso mesmo, é o saco de feijão. Mas a gente pode fazer uma nova comparação com o próximo produto que o Cebolinha pegou para verificar. No saco de açúcar, por exemplo, nós temos também 1 quilograma. Será que essa quantidade, 1 quilograma, é a mesma quantidade que existe lá no pacote de feijão? Vamos verificar? Vamos fazer a comparação um ao lado do outro. Será que é o mesmo peso, a mesma massa? Isso, é 1 quilograma. Os dois, tanto o feijão quanto o açúcar, há a mesma quantidade, né? O mesmo peso, 1 quilograma. E nós podemos também, assim como o Cebolinha, medir, né? Assim como ele estava fazendo. E aí ele pegou também outros produtos como esse aqui, bem conhecido, que é até da turminha mesmo, da turminha da Mônica, onde o Cebolinha é personagem, não é? Vamos observar qual a quantidade existente. Observem bem, olha só a quantidade desse pacote de macarrão instantâneo, né? O famoso miojo. Quantas gramas ele contém? 80 gramas. É isso mesmo. Vocês podem observar aí no macarrão instantâneo que vocês têm, né? Vocês adoram comer. E aí ele também pegou de outro macarrão. Vamos observar, olha só. Macarrão, vamos observar o peso, não é? A quantidade. Nós temos 400 gramas. É isso mesmo. 400 gramas. Será que ele pegou outros produtos? Vamos, por exemplo, pegar desse biscoitinho aqui, bastante conhecido, até nas escolas, não é? Vamos lá? Então, olha só, quantidade, 200 gramas. Isso mesmo. Então, dentro desse pacote de biscoito, há 200 gramas. E aí, nós temos esse produto, né? Olha só, gente. Tem aqui embaixo,
nós temos a quantidade. Observem bem. E aí, vocês já sabem qual é essa quantidade aqui? Esse peso desse produto é 500 gramas. É o flocão, né, de milho, que serve para fazer pão de milho, não é? O famoso cuscuz que nós conhecemos. Nós também temos essa latinha aqui com esse produto. Observem bem. Olha só. Esse é o famoso doce de leite. Certo? Então, olha só a quantidade. 395 gramas, não é? É isso mesmo. Além disso, nós temos o café. Olha só. Observem o café. Também há, né, uma quantidade, olha só, 250 gramas. É isso mesmo. Nós temos outro também, que é o chá. Olha só. Olha só, gente, quantos? 10 gramas. Então, existem muitos produtos, né, que nós compramos, alimentos que nós compramos no supermercado, que nós podemos medir, né, a massa, o peso. E vocês podem também fazer como Cebolinha, fazer uma leitura de toda a quantidade de peso que há nos produtos na casa de vocês, né? Façam como o Cebolinha, que teve essa mesma curiosidade, e eu dou um desafio maior. Vocês podem fazer essa comparação do peso corporal de vocês, da medida de massa de vocês. Medir o papai, né? Pesar o papai, a mamãe e saber a quantidade. Quem pesa mais? Será que é o pai? Será que é a mãe? Ou será que é você? Então, vocês podem fazer essa comparação e, na medida que vocês fizerem essa comparação, vocês estarão aprendendo, certo? Eu fico por aqui e vocês podem acessar a plataforma Eduque para rever essa aula e aprender um pouco mais, tudo bem? Tchau, crianças!